E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje, a gente vai terminar essa parte relacionada a esse artigo acadêmico sobre o estado da consciência nos sonhos, que a autora mostrou de forma brilhante, para poucas páginas, é bem pequeno esse artigo, sobre esse assunto da questão das áreas ativadas no cérebro relacionadas ao sonho, das questões psicológicas, das questões neurofisiológicas relacionadas aos sonhos, das atividades mentais e cerebrais que acontecem nos sonhos, embora de uma forma reduzida. No fim, ela conclui, né, que tem que ser dada uma distinção de níveis de ativação neural e representações mentais. Então, como eu disse no outro vídeo, você pega uma caixa, põe as coisas relacionadas. Pô, essa parte aqui, tálamos, hipotálamos, hipocampos, essas partes são as que estão sendo ativadas enquanto eu estou sonhando, beleza. Separa numa caixa. E depois você separa numa caixa as representações mentais, que vai ser as partes subjetivas das escolhas, das aspirações que você vai ter num sonho. Ou até na sua vida real mesmo, né? Porque no estado de sonho, entre aspas, ele é consciente de vez em quando. Embora a maioria dos sonhos. Que provavelmente você sempre sonha, né, gente? Todo dia você está sonhando, mas você não lembra, né? É meio consciente, mas enfim. Muitas vezes é consciente. A questão é por que acontece isso, eu não sei. Aí tem que perguntar pra alguém que tenha mais conhecimento. Só Deus, eu acho, né? Enfim. Não, acho não, né? Certeza. Só Deus poderia responder por que a gente tem sonhos de uma forma realmente criacional. E aqui eu vou dar uma experiência de alguém que eu conheço que experienciou um sonho recente. Na verdade, esse foi o motivo de eu escrever sobre esse assunto, eu continuar essa série, na verdade, começar essa série. E aí eu estou procurando mais artigos acadêmicos para a gente ver sobre esse assunto. E basicamente foi um sonho que começou assim. A pessoa, ela estava no sonho e ela acordou ela acordou não, ela abriu os olhos dentro da casa de um parente. Então ela abriu os olhos dentro da casa de um parente. Só que a questão é que aquele sonho não era comum. Aquele sonho não era algo que nem os outros sonhos passados. Ela realmente achava que estava ali. Ela realmente tinha certeza absoluta que ela estava ali. Essa pessoa tinha certeza absoluta. Não, eu tava dormindo na minha casa e agora eu tô na casa desse parente. Como? Como eu vim parar aqui? E era de dia e tal. Tava no sofá da sala e essa pessoa ficou totalmente, sabe? Imagina você tava dormindo na sua casa e demora você acorda em outro lugar. Ela pensa, nossa, será que eu entrei em coma e apareci aqui agora do nada? Acabei de recuperar a consciência. Onde eu tô? Por que eu tô aqui? E aí ela viu pessoas chegando na casa, viu pessoas conhecidas, parentes conhecidos. E não foi com nenhum sonho normal, é como se eles estivessem ali de verdade. É como, que nem a gente viu nesse artigo que a gente leu, que a gente analisou, é como se a autora vai dizer consciência reflexiva, né? Da questão de tipo, é uma simulação quase real dentro do cérebro. De quase você não conseguir diferenciar o que está acontecendo ali da sua realidade. Tipo, aquilo ali é a sua realidade naquela hora. Então nesse sonho a realidade é o que está ali. E ali se parece estar na casa do seu parente, nesse caso. E aí aconteceu outra coisa também importante, que meio que fez a pessoa até ficar meio triste. Então ela, dentro da casa, né, não vou explicar especificamente, mas ela experienciou incerteza ali e tristeza ao mesmo tempo. Ela sentiu isso, embora a parte da tristeza tenha sido mais fraca. Aí depois, na verdade isso aí aconteceu, né? Uma pessoa meio que morreu dentro dali, né? E aí a pessoa ela meio que ficou meio em choque. Porque para aquela pessoa aquilo era real, embora fosse um sonho, uma simulação mental. A outra parte, que é uma parte que foi mais sensorial ainda, e a mais, assim, mostra que, como a autora disse, e mostrou de uma forma até experimental e científica, de que quando você está sonhando, muitas vezes o seu sistema nervoso, ele, controla o seu corpo, né? Embora você esteja dormindo, ele vai fazer não só que os seus olhos tenham
comportamento estranho, como se tivesse acordado, mas atividades neurais relacionadas à visão vão ter um comportamento elevado. Também outras partes vão ser ativas como se tivesse acordado, entre aspas. Embora a expressão metabólica seja menor, nesse estado de sonho mais real, parece que as expressões metabólicas, as reações metabólicas que acontecem no cérebro são maiores, segundo a pesquisa dela. E basicamente nesse sonho que eu estava descrevendo da pessoa, que foi real, ele foi recente, era tipo uma subida, né? Uma rua subida, só que era uma rua subida e tinha em volta dessa rua, era uma rua estreita, entre aspas, né? Bem estreita, passava um carro no máximo ali, e ou dois no máximo, e tinha paredes de ouro, assim, uma coisa em volta. Mas enfim, era uma subida enorme, só que era bem estreita a rua. E aí, do nada, essa pessoa tava lá, né? E aí veio uma enxurrada de água, só que era num nível tipo de tsunami da vida. E essa enxurrada desceu a rua, então como ela era estreita, ela alagou, né? E essa pessoa foi levada pela essa água e ela não afundou nem nada, mas ela conseguiu sentir. Ela pôs a mão na água, no sonho, tá? Aqui é tudo um sonho. Ela pôs a mão na água e essa pessoa conseguiu sentir a água gelada. Sentir, gente, tipo, sentir de verdade. Tipo, quando você vai na praia e a água tá gelada, você põe a mão. Você sente tipo, tudo da água, todas as expressões sensoriais aconteceram ali. De experimentar, de experienciar essa enxurrada de água de uma forma totalmente sensorial. E depois, por fim, o fim do sonho, né? Essa pessoa experienciou medo. Ela estava numa rua que na verdade tinha essa cor aí, o aspecto de onde dessa pessoa estava, o ambiente era meio cor alaranjada, como se estivesse no fim de sol, fim de tarde, né? Fim de tarde, né? Meio avermelhado, meio amarelado, tipo essa imagem. E uma rua estreita, sem muitas casas, um lugar bem rural da vida assim, bem cheio de lixo, enfim. E nesse caminho tinha vários morcegos com olhos vermelhos que iam atacar essa pessoa. E essa pessoa experienciou medo. Então, foram três partes, né? Primeiro ela experienciou um lugar que ela conhece bastante, que é a casa de um parente próximo. A experiência de alguém partir, tristeza no caso, né? Primeiro, tipo, surpresa, tristeza, depois sensação sensorial absurda relacionada à água. Essa, na verdade, foi a experiência mais forte do sonho. Depois medo, que vem os morcegos e tal, morder a pessoa. Embora não tenha sentido dor, mas tenha sentido medo. Então isso aí foi uma coisa que aconteceu recentemente com essa pessoa. Então, o que isso quer dizer? Na verdade foi por isso que eu mostrei primeiro aquele artigo, para mostrar que isso acontece, isso é uma coisa normal. Até é mais normal do que a gente viu do estado de esquizofrenia. No caso de esquizofrenia, você vai ter algo, você está acordado e você vai ver as oscilações de como se você estivesse vendo, de verdade. Você vai ter essa parte do cérebro que vai reagir de uma forma diferente, você vai ver alucinações, você vai criar, porque o cérebro é muito bom nisso, criar imagens mentais, você vai ver isso na sua frente como se estivesse de verdade. Ver coisas doidas, imagine, sei lá, lava, enfim, monstros. Isso que vai acontecer na mente de uma pessoa esquizofrênica, embora talvez tenha um medo associado a isso, ou uma expressão mental associada a isso. Mas enfim, acho que primeiro a gente viu a parte um pouquinho mais científica, depois a gente viu foi uma parte mais experimental, né? Uma parte que uma pessoa viveu isso, está contando isso agora. Enfim, basicamente isso. Então, eu queria mostrar a parte tanto a parte científica e a parte experimental para mostrar como o cérebro é capaz de criar consciência sem a realidade. Então, é claro que as coisas que a gente está vendo aqui, gente, é a realidade. Isso é óbvio. Mas, como eu disse antes em outro vídeo, se você consegue simular a realidade de uma forma com as suas lembranças, né? Seu cérebro consegue formar a realidade no seu cérebro de uma forma tão idêntica,
Se a gente conseguisse desvendar os mistérios do cérebro, a gente também conseguiria simular algo idêntico, algo sensorial, algo muito parecido com a simulação que acontece no cérebro. Embora esse não seja o objetivo, acho, principal da pesquisa nesse assunto seria ver como a consciência ela se comporta sem movimentos físicos, mas somente movimentos pseudosensoriais, no sentido de ser, por exemplo, na questão do atividades do olho, atividades relacionadas às redes neurais relacionadas ao olho, a outras partes relacionadas aos comandos do seu cérebro, enfim. Então, embora o seu cérebro vai inibir que você se mexa, ele vai permitir que você se mexa no sonho, que você tome ações, embora seja muito episódica essa memória, tipo flashes, né? Memória episódica. Então era isso. Isso aqui é muito importante para a inteligência artificial. Se você consegue desvendar as questões por trás disso, o que provoca, como que a gente consegue, por exemplo, embora se você ver os outros vídeos sobre a teoria quântica da consciência, a gente vai ver que a consciência é não computável, né? Então não tem como ser reproduzir no computador. Mas se fosse possível computar a consciência, com certeza a gente poderia criar uma simulação total da realidade. E aí seria difícil dizer qual é a realidade e qual não é. E a gente simular isso dentro da mente de uma pessoa seria meio estranho. Mas o objetivo principal é entender como a consciência humana funciona. Embora eu ache que também a alma e o espírito da pessoa, no sentido de corpo, alma e espírito, que é a visão teológica e de certa forma também filosófica, podem também nos levar a um mundo metafísico que consegue produzir a consciência no cérebro. Mas a opinião da ciência, por enquanto, é que não tem nenhuma evidência clara cientificamente de que a consciência seja produzida por algo imaterial, como a alma ou espírito. Mas, até agora, a ciência atual ela crê que a consciência deve estar em alguma coisa no seu cérebro, física. No caso da teoria quântica da consciência, seria os microtubos que ficam nos dendritos dos seus neurônios, enfim. Espero ter sido útil esse vídeo. É muito importante para a inteligência artificial, embora não pareça. Inteligência artificial não é só código, é também teoria. Então a gente precisa estudar essas coisas para entender mais sobre como fazer, não só pesquisa, mas também como fazer, entender, né, o cérebro humano para conseguir reproduzir uma inteligência artificial consciente. Enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.